Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, extremamente gratificante para mim poder retornar aqui à Casa do Administrador, o CRA Rio, e abrindo o ciclo de palestras do ano. Então, para mim é uma honra ainda cada vez maior, né? O primeiro tema, gente, até para começar bem o ano, falar sobre perspectivas, ou seja, o que eu posso esperar de 2017. 2016 foi bom? O silêncio da morte já entrega todo mundo, né? Ou seja, não foi um ano assim tão proveitoso pelo ponto de vista da aceleração econômica, né? Vivemos aí um período de retração, grandes distúrbios acontecendo, politicamente falando, um grande desarranjo institucional, um país se mostrando extremamente desorganizado nas suas bases, né, nos seus fundamentos, uma troca do seu principal governante, né? Trocamos o presidente no meio do processo. Isso é uma mensagem de extrema fragilidade que é transmitida para o mercado internacional, e tudo isso acaba fragilizando, né? Deteriorando as bases da credibilidade no mercado internacional e também no mercado doméstico. Os investidores, eles ficam só em compasso de espera, analisando meticulosamente o que está acontecendo aqui. E esse compasso de espera, ele tem um componente nocivo, que é o seguinte: o país fica estagnado. Ninguém vai querer investir num país, né, num terreno onde ele não tem o mínimo de arranjo e organização institucional, onde eu não consigo enxergar segurança para poder investir. Vocês investiriam em algo extremamente frágil, né, extremamente nevrálgico para o seu capital? Obviamente que não, né? Você vai querer realmente colocar o seu recurso onde você possa capitalizar boa rentabilidade com baixíssima perspectiva de risco. Infelizmente, não é o que acontece aqui no Brasil. Você olha, por exemplo, para as agências reguladoras, né, de risco no mercado internacional, você vê a classificação de risco do Brasil sendo colocada em perspectiva de baixa, né? Ou seja, é como se fosse o SPC das nações, apontando o seguinte: olha, à medida que eu coloco esse determinado país em perspectiva de baixa, nota baixa, eu estou dizendo o seguinte: ele tem um grande risco de se tornar um mau pagador. Então você, investidor, mais cuidado, mais atenção antes de tentar investir. E como eu falei, 2016 foi um ano desafiador, né, para ser bastante generoso, muitas pessoas reclamando com veemência, né? Eu não consigo enxergar o norte, eu não consigo... Exatamente, invariavelmente passa pela linha do desemprego. O que você vai oferecer de perspectiva para uma grande massa de trabalhadores que é lançada anualmente no mercado de trabalho e não tem oportunidade para todo mundo, para poder abarcar todo mundo, para poder acomodar todo mundo, né? Faculdade hoje virou cada vez mais commodity. Você sai sem a menor garantia nenhuma de reposicionamento profissional, né? Fazer uma faculdade é o mínimo para que você possa começar a galgar os passos da tua empregabilidade. Então, 2017, ele já se apresenta como um ano marcado por incertezas. Eu participei, a Mônica esteve comigo, num fórum econômico, no início de dezembro, e lá vários acadêmicos, vários profissionais de mercado, cada um apresentando a sua visão. Então eu fui lá escutar, né? Ou seja, eu acompanho toda a mídia, mas eu não posso me deixar contaminar ou formar uma opinião com base numa única fonte. Deixa eu tentar entender o que os acadêmicos estão falando. E cada um que se apresentava no palco, o semblante era o mais tenebroso possível. Ou seja, não esperem muitas coisas só porque o ano vai virar, né? O ano civil acaba 2016, começa 2017. Lê do engano. É uma esperança que não tem bases sustentáveis. Ou seja, só porque mudou o ano vai mudar? Não. Os problemas continuam. Então, se ações contundentes não forem tomadas, nós continuaremos sim em crise. Então, assim, citaram lá uma série de situações assim, que nos levam a ficar bastante estarrecidos, e a perspectiva para o ano, isso em dezembro, no início de dezembro, era uma perspectiva nada boa, né? Uma perspectiva extremamente nebulosa, e eu diria até de continuidade do processo recessivo. Isso é bom ou ruim? É péssimo, não é verdade? Né? Eu vejo que vocês já responderam com uma inquietude que brota do próprio coração. Né? Você vê aqui, o Marcelo acabou de comentar, são 12 milhões, indo para 13 milhões de desempregados.
no país e sem uma perspectiva de retorno, com um prazo dilatado para retorno ao mercado de trabalho. Se você levava em média de 3 a 6, hoje já está de 6 a 1 ano, passou a ser normal. Então, na qualidade daquele trabalhador que investe, que é o principal provedor da família, isso não é um risco, né? Isso não te traz, potencial problema de cunho psicológico, inclusive você como provedor, você não ter condições de arcar com as suas responsabilidades essenciais, não traz para você uma temeridade nesse sentido. Então o desafio ele se torna cada vez mais magnânimo, né? Onde eu tenho a responsabilidade de prover a minha família, eu preciso estudar para continuar me qualificando, mas as oportunidades não surgem. E quando surgem, são aquelas oportunidades, porque existem oportunidades e oportunidades. Entendem o que eu falo? Não pode entender, porque oportunidade é oportunidade, até eu não estou dizendo nada. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, aquela oportunidade que seja condizente com o teu perfil e teu portfólio de competências. Ou seja, eu vou te remunerar baseado na tua capacidade de entrega. Hoje não é isso que a gente consegue enxergar. Você vê um achatamento salarial cada vez mais forte acontecer. Por mais capacitado, preparado e qualificado que você seja, o mercado hoje está numa posição totalmente contraproducente. O que é isso? Eu quero o máximo e vou te dar o mínimo. Porque o balanceamento de forças está muito mais inclinado hoje para o empresário que vai contratar. Isso quando você olha para um espectro de gestão de pessoas, né, retenção de talentos, é uma estratégia extremamente sorrateira, né, que não se sustenta ao longo do tempo. Por quê? Porque amanhã depois o mercado vira, você vai começar a pensar num reposicionamento profissional com uma remuneração condizente àquilo que você pode entregar. Então, assim, o que a gente vê hoje são atitudes um tanto quanto exploratórias, o mercado tomando esse viés, né, de temor, de baixa oferta de oportunidade, ele acaba explorando para tentar atrair os melhores, porém sem a perspectiva de retenção. E o trabalhador, no afã de se reposicionar profissionalmente, acaba se sujeitando a esse tipo de coisa. Mas a gente precisa entender quais são as consequências que levam a esse cenário de crise, a esse cenário não de pujança de projeção, de pujança de expectativa, de perspectiva, mas um cenário cada vez mais sombrio, um cenário que chega a dar calafrio, um cenário que não te oferece uma projeção, pelo menos no curto prazo, no longo prazo, que te ofereça uma luz no final do túnel. Então é extremamente temeroso você achar que, se você não fizer a sua parte, algo conjuntural vai acontecer para resolver os seus problemas pessoais. Não entre nessa seara. Procure desenvolver, seja uma veia empreendedora, ativa a sua rede de relacionamentos, que essas são as bases para você começar a se desvencilhar desse problema, que é um problema que pode te levar, como eu falei, a algo de cunho psicológico muito forte. Por quê? Você estuda, você desenvolve rede de relacionamentos, você envia currículo para tudo quanto é lugar, e a oportunidade não surge. Quando surge com essa característica que eu acabei de citar para vocês. É uma oportunidade que chega a ser desanimadora. Você olha assim, nossa, estudei tanto e é isso que me oferecem? Não é algo que provoque inquietude? Aí você começa a se questionar. Olha o problema, sério. Você começa a se questionar. Estudei tanto porque papai e mamãe falou que estudar é o caminho do sucesso. E o sucesso é o quê? Eu ter 3, 4, 5 MBAs, 2, 4, 6 mestrados e ganhar R$1.000 no final do mês? Não garante nada, muito pelo contrário, lê do engano. Agora, se eu não fizer, eu vou perder minha competitividade, né? Por quê? Porque tem outras pessoas que não estão pensando dessa mesma forma, estão seguindo por um outro viés. Sabem que, apesar do alto nível de exigência, a baixa contrapartida, eu preciso continuar investindo. Mas vamos entender por que as projeções não são as melhores possíveis. Muito pelo contrário. A gente inicia o ano cheio de desafios, sem um horizonte muito claro do que pode acontecer e do que podemos esperar, mas vamos tentar entender o que realmente perpassa toda essa ambiência de negócios e para poder tentar compreender melhor o que leva a 12 milhões de desempregados, o que leva a um desemprego tão alto, o que leva a uma falta de perspectiva e qual o impacto que isso tem na minha carreira.
Fatores que influenciam o mercado 2017. Consumo privado. Se a massa de consumidores não compra, a economia não é movimentada. Não é movimentada, fica estagnado. O empresariado não investe, não tem por que gerar emprego. Tá claro isso? Então não tem jeito, né? As coisas, elas se encadeiam dentro de uma grande engrenagem, onde estão ali todos os agentes econômicos. É preciso ter consumo. O governo Lula, em 2008, usou muito dessa estratégia, que na ocasião deu certo, hoje não dá certo mais. Que é, olha, os Estados Unidos entrou em colapso, entrou em crise. Qual vai ser o instrumento de blindagem que o Brasil vai adotar para não passar pelas mesmas dificuldades? Vamos incentivar o consumo através da irrigação de crédito. Deu certo. Todo mundo consumiu, a economia se movimentou e o país conseguiu passar a margem da crise. Por que isso não consegue... hoje... A probabilidade de você replicar esse modelo de 2008, que era fomentar o ciclo de consumo, não dá certo hoje. Por quê? Porque as pessoas estão altamente endividadas, né? Essa é uma estratégia um tanto quanto artificial. Ela não tem sustentação. Porque não adianta eu te endividar que chega um momento que você não tem mais capacidade de pagar. Não pagando, forçosamente você não vai consumir. Ou então você vai elevar o nível de inadimplência. A inflação extremamente corrosivo, né? Ano passado ela fechou em 10,74. Aqui o governo ele trabalha com o chamado sistema de metas, onde eu tenho 4,5% ao ano, que é balizado pelo IPCA de meta, e eu tenho o teto da meta, ou seja, é o máximo que eu posso chegar até 6,5%. Ano passado fechou em 10,74, se eu não me engano, mas esse ano, surpreendentemente, o governo atual tomou algumas medidas de austeridade no gasto público e conseguiu redirecionar a inflação para abaixo do teto da meta. Fechou 2016 em 6,29%. É um índice que ele é artificial. Mas por que é artificial, Sandro? Porque se você olhar para outras variáveis de custos, como, por exemplo, transporte público fechou em 6,29% a inflação? Você vai em cesta de alimentos, é mais de 2 dígitos de inflação. Você vai em energia elétrica, ou seja, disparou. Então, esse IPCA, tem algumas as pessoas que falam, o índice é maquiado. Eu não diria que é maquiado, mas talvez ele não seja o apropriado para apontar, de fato, qual é o impacto inflacionário que o país está atravessando. Aí qual o problema da inflação e qual o link que ele tem com o consumo privado? Total, né? Se tem inflação, eu não tenho renda eu não consumo. Não consumindo, a economia não se movimenta. Não se movimentando, para que eu vou contratar? Fica esse mar de estagnação cada vez mais se perpetuando. A taxa Selic, que ela também norteia a trajetória de metas da inflação, ela vem num movimento declinante. O governo já consegue perceber, com o declínio da inflação, ele pode baixar a taxa de juros. Baixando a taxa de juros, eu vou, com isso, incentivar gradativamente o consumo, porque não adianta eu debelar a inflação e a economia não conseguir se movimentar. Então eu preciso ter uma taxa de juros que seja uma taxa palatável, que consiga promover o crescimento do consumo e, sobretudo, o crescimento da economia. Os gastos públicos, vocês observaram a grande batalha inglória, mas que passou com certa propensão de êxito do governo, a chamada PEC 241, né? A PEC do teto de gastos. Né? Uma PEC um tanto quanto polêmica, mas se você, como gestor, entra num ambiente, numa seara, onde a gastança é desenfreada e irresponsável, vocês concordam que algumas medidas mais austeras, medidas mais firmes precisam ser tomadas? Eu não posso deixar o gasto continuar acontecendo, né, sem tomar uma providência imediata de estancamento. E foi o que o governo tentou fazer isso e aprovou isso na Câmara e logo depois no Congresso. Ou seja, vamos limitar o gasto público. Você só vai poder gastar e reajustar a tua dotação orçamentária baseado no que der na inflação. Isso é ótimo, né? Ou seja, inclusive no fórum que aconteceu semana passada em Davos, isso foi elogiado pelos investidores internacionais. Por quê? Porque já denota a responsabilidade fiscal do Brasil. Não dá para continuar gastando sem
a mesma envergadura de entrada de receita. Por quê? Você capta a receita, menos receita via impostos e continua gastando muito mais. E outra coisa também, você vem com medidas extremamente austeras, né? O país precisa recompor sua margem de renda. Ok, qual é o grande esforço? Ou seja, você impele a sociedade com mais impostos, é muito fácil fazer receita assim. Ou você reduz o gasto público. Ou seja, tem que sangrar no braço, né, na pele de todo mundo. Né? Não adianta só a população, só a sociedade dar a sua cota de responsabilidade e compromisso. É preciso que todos, num grande processo de comunhão e atingimento de objetivos, realmente possam entender a gravidade do problema e dar a sua cota de contribuição. Então, redução dos gastos públicos é igual na nossa casa. Né? Perdemos o emprego, eu não vou ter que readequar as minhas finanças? Né? A minha vida não ganha uma outra reconfiguração? Eu vou continuar gastando da mesma maneira? Assim o país. Né? Pode ver. Se você pega a Constituição de 1988, estão lá, o Estado tem que prover serviços assim, assim, assado, saúde, educação. Hoje, se você depender do Estado para fazer isso por você, ou seja, você vai morrer, você vai a óbito. Né? Você precisa trabalhar para ter a sua autossubsistência favorecida. Não dependa hoje, né, de apoio governamental. Investimentos privados. Investimento, qual é a essência da palavra investimento? Ou seja, eu faço hoje para continuar coletando, cultivando e, sobretudo, capturando os benefícios no futuro. Não dá para você adotar a mesma postura de gastança hoje sem pensar em investir. Mesma coisa em empresas, né? Você precisa investir no novo portfólio, você precisa investir numa nova tecnologia para quê? Para se tornar mais moderno. E se tornando mais moderno, você fica mais competitivo. Então, é necessário a modernização, por exemplo, dos aeroportos, das estradas que estão sucateadas, porque você reduz o custo logístico, reduzindo o custo logístico, você chama a atenção para os investidores virem com maior apetite aqui para o Brasil, ou seja, são medidas estruturais e conjunturais que são mais do que necessárias para serem tomadas de modo a alavancar a competitividade do Brasil. E lá na ponta vai refletir o quê? No emprego, no retorno do emprego. A balança comercial não é outro indicador, né? Ou seja, a diferença entre exportações e importações. O Brasil também já começa a respirar com esse novo governo, algumas ações estão sendo tomadas, ou seja, começa a ter um ímpeto de exportação maior do que as importações, a balança comercial começa a se mostrar superavitária, você precisa se imbuir e entrar no jogo da globalização, não dá para ficar de fora, até porque o Brasil ele não tem condição estrutural ainda para poder se manter sozinho, é necessário entrar e entrar forte, participante, ativo desse jogo da globalização. Ou seja, exportar bastante, trazer novos compradores internacionais para consumir os nossos produtos e serviços. E a recuperação da confiança. Confiança é importante? Sim ou não? Eu preciso acreditar em você como investidor. Eu preciso entender que o país é um país que está realmente, olha, errou, mas assume que os erros aconteceram, mas estão tomando as providências necessárias para o equacionamento daquele erro e assim tornar o Brasil um país sólido em seus fundamentos. E quando eu falo sólido, é um país responsável fiscalmente falando. Totalmente, mas não é nesse contexto que eu estou falando. Quando eu digo confiança, eu como investidor, a senhora como investidora, olhar para o Brasil e falar, vale a pena colocar capital aqui, porque eu sei que o meu capital ele não ficará sob risco. Entendeu? É acreditar de fato que vale... É uma coisa, você vai escolher um produto financeiro que vai te levar a um risco muito forte, você vai pensar duas vezes. É a mesma coisa em quem está enxergando de fora. A reforma previdenciária é outro vespeiro que o governo vai ter que mexer nisso, já está se movimentando, mas é algo que vai gerar alarde da sociedade, porque quem já tem o benefício garantido não vai aceitar retrocessos, mas é necessário fazer, porque nós identificamos muitas distorções, né, na Previdência, como ela foi concebida e como ela já está sendo delineada até hoje, então ela provoca distorções e já existem estudos aí de consultorias renomadas dizendo que o Brasil não se sustenta em 2025 no seu
nessa configuração atual da Previdência, porque ela é extremamente distorsiva e a capacidade de contribuição é muito menor do que quem realmente tem para poder auferir o benefício. Então, assim, é necessário você mexer nos gastos públicos, criando tetos, mas também é necessário você mexer na Previdência. A própria reforma fiscal, né? Ou seja, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, chegando a quase 40% do PIB. Ou seja, é muito elevado. Você é um grande, sem perceber, você é um grande sócio do governo. É um sócio oculto, né? Onde a tua contribuição ela acontece na fonte. Ou seja, e qual o retorno que a sociedade recebe disso, de uma carga tributária tão elevada? É nulo. Você ainda tem o ônus de ter que investir na sua subsistência, pagando, como eu falei, né, direitos que são adquiridos pela própria Constituição, são providos pela própria Constituição, mas de fato não acontecem na prática. Não paga um plano de saúde, não investe numa capacitação por meios próprios para você ver se você não vai estagnar. O novo presidente dos Estados Unidos, né? Todo mundo fala, parece que é unanimidade. Eu não posso fazer julgamento de valor, nem nós podemos, né? Mas os discursos efusivos desse cidadão é realmente para dar calafrio. E ele fala no discurso de posse, não, aqui é o protecionismo que vai prevalecer. Sabe o que é protecionismo? É dizer o seguinte, eu não quero saber de comprar lá fora. Eu vou proteger, eu vou subsidiar as minhas indústrias aqui. Faz, mas não tem o mesmo poder de fogo, de influência dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos parar de comprar do Brasil e do mundo vai mexer com a estrutura da economia global. E nós temos os Estados Unidos como um grande comprador. A nossa pauta comercial está muito direcionada para os Estados Unidos. Ou seja, não é que exista uma dependência, mas é o suficiente para nos desestruturar. Então, assim, é um presidente que, mediante as medidas, ele já assinou um decreto, um documento lá para colocar um muro na fronteira com o México. Ou seja, já é uma medida e o México pertence ao NAFTA criado por eles. Então você já vê o seguinte, são medidas assim, um tanto quanto exageradas, desrespeitosas, mas privilegiando o seu eu. Tá errado. Se você olhar para a estrutura de governo que ele está montando, privilegiando o país dele, até que não. Mas é um movimento totalmente contraproducente à globalização. Ou seja, ele tem que se abrir para o mercado. Ele, como é uma nação que é um grande vetor da energia, da economia mundial, não poderia dar esse tipo de exemplo. Né? Você pode muito bem fomentar o desenvolvimento da sua economia sem fragilizar, de fato, quem depende de você. E o próprio PIB, ou seja, o PIB é o conjunto de riquezas produzidos num país. Você vê que o PIB hoje nosso não cresce, muito pelo contrário. Né? Ele já vai para o segundo ano consecutivo em declínio. Fechamos ano passado em menos 3,8%. Vamos fechar 2016, parece que já estão finalizando o número para poder ser apontado, em menos 3,4%. Ou seja, o Brasil não consegue dar um respiro, né? Não consegue se oxigenar para sair desse mar de estagnação. Parece que esse lodo tomou conta de tal forma, motivado por políticas erráticas, por má condução da nossa política econômica, por uma abertura inadequada ao mercado internacional. E o que é que acontece? O Brasil vai ficar sempre à margem do que o comércio internacional, do que a corrente de comércio internacional globalizada tende a oferecer. Então, assim, é muito pouco para um país que precisa se oxigenar, que precisa se mostrar para o mundo, um país que precisa investir em acordos bilaterais para poder fomentar a sua balança comercial e o seu negócio. Então, o PIB só vai crescer à medida que eu consigo equacionar todos esses fatores. É gasto público, é reforma fiscal, é reforma previdenciária, é aumento da arrecadação através de uma carga de impostos que seja uma carga justa e igualitária. Tudo isso, ou seja, é um conjunto de fatores que vão influenciar na saudabilidade do mercado de trabalho. Se isso não for devidamente azeitado e equacionado, o nosso tempo de permanência desempregado vai continuar.
Aí você está falando, você está sendo profeta do Apocalipse. Não, não é isso. Eu não tenho a pretensão de fazer. Mas é só olhar para a realidade. Hoje, pelo menos na circunstância atual, como ela está sendo desenhada, nós não temos uma perspectiva muito favorável. Não temos uma perspectiva que nos forneça um mínimo de tranquilidade. Quando você olha para o plano pessoal da tua vida e o que você precisa fazer para poder dar uma guinada. Você não consegue, na conjuntura, perceber oportunidades para isso. Migrar para o Paraguai é o óbito, né? É o retrocesso. Pois é. Produtividade, ou seja, aí você já entra no mérito de que o trabalhador hoje, ele precisa dar um ressignificado à sua atuação profissional. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquela visão arcaica, retrógrada, obsoleta de que eu trabalhar 8, 10 horas por dia é um termômetro efetivo da minha produtividade, está errado. Eu tenho que entregar quantitativamente. A empresa quer muito mais o teu cérebro e menos o teu braço hoje. Agora, como é que você consegue transformar o teu intelecto, fruto da sua capacitação, da tua qualificação, em algo que seja produtível e quantificável? É isso que a empresa quer de nós, né? Ou seja, nós somos meros numerários. Gestão de pessoas é muito bom, mas começa a não apresentar resultado para ver se não muda o relacionamento com a tua liderança. Não tem jeito, mas é o jogo de mercado. O jogo da globalização é capitalista, não tem como fugir disso. Então eu preciso entregar para poder me preservar. A equação é sempre essa. Eu entrego, me preservo. A partir do momento que eu começo a deitar em berço esplêndido, achando que a minha entrega e a minha produtividade de hoje vai garantir a minha prosperidade no amanhã, eu já estou começando a me colocar numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade. Tá claro ou não? Aí eu já entro, ou seja, eu falei aqui o pacote da angústia, não é verdade? Ou seja, uma série de coisas que se não começarem a se resolver no curso do tempo, e não tem muito tempo para que as soluções possam ser vislumbradas, nós não vamos poder imaginar um futuro menos nebuloso, né, desse que eu acabei de citar para vocês. Aí eu já entro no mérito do que eu, como ser humano, preciso fazer para, uma vez que essa conjuntura, ainda que nebulosa, ainda que desfavorável para mim, eu possa me blindar e poder refutar essa conjuntura nociva que se aproxima de mim. Ou seja, eu preciso continuar lutando. Eu não posso perder a esperança. Eu preciso me qualificar, eu preciso me capacitar. Eu preciso ter competências essenciais. O que são competências essenciais? É o que todo mundo não tem e eu tenho. Eu consegui identificar o que o mercado precisa hoje, baseado na atual conjuntura, e que ninguém está ofertando. E que ninguém tem para poder apresentar. É a chamada competência distintiva. Eu pergunto a vocês, qual é a competência que vocês têm e o teu colega, e o teu par, o teu companheiro de profissão não tem? Não precisa responder, pelo menos vale uma reflexão, né? Se eu tenho o que todo mundo tem alguma coisa errada. Ou seja, qual é o meu diferencial? Qual é a minha competência essencial? O que me faz ter vantagem? Eu falava isso na aula ontem. O que me faz ter vantagem competitiva? Ou seja, é ficar na frente dos meus competidores. Para eu ficar na frente, eu tenho que desenvolver o quê? Diferenciais competitivos. Eu preciso desenvolver competências que ninguém tem. A gestão de contratos é importante. Se todo mundo tem, é obrigatório, mandatório eu ter também. Eu preciso desenvolver conhecimento de impostos, que, como a gente viu aqui, o Brasil é uma seara tributária muito forte. Então eu preciso entender disso. Todo mundo entende? Então eu preciso entender também. Eu preciso de conhecimento mais aprofundado em finanças. Opa, nem todo mundo tem. É aqui que eu vou atacar. Entende? Ou seja, é identificar onde estão os meus gaps de competência para tratá-los e assim eu melhorar o meu nível de empregabilidade. Aí eu vou conseguir começar a pavimentar as minhas competências essenciais. Eu vou me tornar mais atrativo aos olhos do mercado. Quais as competências profissionais, né, e essenciais que o mercado valoriza? Comunicação. Comunicação é importante? Sim ou não? Por que é importante? Não é verdade, Gilson? Troca a todo momento.
Quem não se comunica se tromba. E ficou, na verdade, é uma grande verdade, o Marcelo. Ou seja, se eu preciso vender uma ideia, vender um produto, interagir com pessoas, influenciar pessoas, eu vou precisar de persuasão. Eu vou precisar de uma comunicação que seja integradora, aglutinadora. Se eu não falo, né, se eu me prendo nas minhas próprias verdades e não me comunico, eu estou primeiramente me cerceando de oportunidade. E em segundo plano, eu já começo a não favorecer a minha empregabilidade e a minha notoriedade profissional. Então, quem se comunica bem já consegue dar um passo à frente no sentido de obter, de angariar uma competência essencial. Visão estratégica. Ou seja, é olhar onde ninguém está conseguindo enxergar. E onde você consegue vislumbrar uma grande oportunidade e leva isso à frente e, sobretudo, consegue tangibilizar esse resultado para a organização, isso é pensar estrategicamente. Não é fazer simplesmente e unicamente o que é dado, o que é designado para você fazer. Isso é muito pouco. Né? Ou seja, isso aí qualquer um faz. Vocês já ouviram dentro das organizações? Ou seja, qualquer estagiário faz isso. Se qualquer estagiário faz isso, se é um profissional que está se preparando para estudar e se tornar um profissional, começa a botar suas barbas de molho. Né? Se alguém que está chegando no mercado de trabalho já tem condições de fazer com a mesma proficiência que você um trabalho por uma remuneração muito menos onerosa, isso é algo que pelo menos deve te levar a uma reflexão. Eu preciso estar sempre à frente do que o mercado está demandando. Eu preciso entender o que eu não tenho, o que eu preciso equacionar para poder tratar e oferecer ao mercado. Então, isso é pensar... Isso é pensar à frente da massa. Enquanto todo mundo está pensando em bobagem, todo mundo está pensando em carnaval, você está pensando em estudar e verificar o que você pode construir de diferencial competitivo, de competência essencial. Trabalhar em equipe é importante? Ou seja, chega a ser um jargão tanto quanto batido, né? Mas é obviamente que sim, o chamado efeito sinergético. Né? As pessoas trabalhando em comunhão, com interesse recíproco de colaboração mútua, vale muito mais do que cada um trabalhando individualmente. Muitas cabeças pensando em torno de um problema, a propensão de que a solução saia muito mais rápido e seja muito mais eficaz é maior. Só que, qual é o grande entrave do trabalho em equipe? 3 letrinhas. Tão pequeno e de um poder destrutivo sem igual. Ego, exatamente. Ego. Eu acrescentaria vaidade. Isso é deteriorante para trabalho em equipe. Às vezes você pode ter as melhores cabeças pensantes, os melhores intelectuais, as pessoas mais bem preparadas, mas começou a deixar o ego se exacerbar, filho, não vai à frente. Né? Ou seja, a colaboração mútua, o efeito sinergético, né? Ou seja, todo mundo contribuindo para que todos ganhem, isso acaba não acontecendo porque, se ele começa a me destacar, então eu vou dar um passo atrás na minha contribuição. Pronto, está ali estabelecida a discórdia. A pessoa não vai querer colaborar, então você vê 2 talentos pulsantes que, ao invés de trabalharem em conjunto para produzir a melhor solução, acabam trabalhando de maneira segregada, cada um pensando no seu, e acaba que ninguém avança. Essa é a maneira mais inteligente? Obviamente que não. Integridade. Quando eu falo em integridade, é ser justo, é ser imparcial, é ser, sobretudo, ético. Né? Ou seja, você ter lisura de caráter e de comportamento. Eu costumo dizer nas minhas aulas que ética virou diferencial competitivo. Né? Você fala que é honesto, isso aí vai né? Eu sou honesto. Nossa, o cara é honesto. Né? Ou seja, as pessoas vão olhar para você com um olhar de benevolência, de admiração, porque você faz o certo. Como se o certo não fosse uma obrigação sua, não é verdade? Ou seja, integridade é tudo. Você ter lisura de caráter, né? Você ter contundência e propriedade para poder se manifestar sem estar nas mãos de ninguém. Eu falo isso porque eu não me envolvo com situações escusas e com isso eu acabo não maculando a minha imagem e minha integridade. Liderança é importante? Fala, Gilson, você que é presidente da República. Por que liderança é importante? Você aprende com isso, é verdade, é verdade.
Ou seja, às vezes você não precisa nem do cargo para se fazer líder. Concorda ou não com essa afirmativa? Né? É só você se comportar como líder, não é verdade? Que aí você gradativamente, imperceptivelmente, vai começar a perceber seguidores voluntários à sua liderança. Quando eu falo da colaboração mútua, o desejo de colaborar espontaneamente, ele ressoa na liderança, não é verdade? Às vezes o chefe que tem a braçadeira de capitão não se comporta como um líder, mas tem aquele funcionário que tem uma lisura de comportamento sem igual e todos os funcionários vão a ele, não é na chefia. O que se explica isso? É liderança, é postura, né? É saber se colocar com imparcialidade, é se colocar com senso de colaboração, de justiça, que muitas vezes a gente não vê nas chefias concebidas nas organizações. Automotivação. Tá difícil ter motivação com esse cenário, não é verdade? Sim ou não? Né? Ou seja, o poder de superação interna, ele precisa trabalhar o nosso âmago. Né? Você muito, não é verdade, Júnior? É resiliência diária, ou seja, a todo momento você está sendo provado e sendo levado a situações de prostração. Né? São só notícias ruins. Espalha currículo no mercado, ninguém te chama. Quando te chama, a oportunidade para um salário miserável. Aí você vai lá, se decepciona. Tudo isso vai mexer com o teu emocional. Ou quando a oportunidade surge, você está lá, um chefe retrógrado, né? Não sabe dar uma ordem, não sabe explorar adequadamente as tuas potencialidades. Se não tiver automotivação, se não tiver com um psicológico muito bem trabalhado, você não resiste, vai ao estado depressivo fácil. Né? E a depressão é uma das doenças que mais crescem, né? Hoje em dia. Por quê? Pelo potencial destrutivo. Em função de tudo isso que a gente está falando. Poxa, a política está trazendo depressão, o Temer está trazendo depressão. Não, são as situações, a falta de perspectiva, né? O cenário nebuloso que não me oferece nenhum horizonte positivo e já vão começar a me desanimar. Então, se eu não tenho isso aqui, se eu não sou automotivado, se eu não acredito na vida, se eu não acredito em mim, algo que é intrínseco, e sobretudo se eu tenho uma força que é onipresente, né, onisciente, que realmente determina, vai reger as minhas ações, as minhas funções, fica difícil segurar o fardo, não é verdade? Então, assim, é difícil, mas o exercício de automotivação ele é diário. Eu não posso me permitir baixar a cabeça. Né? Eu não posso me permitir me prostrar diante das vicissitudes da vida. Eu vou ser provado sempre. Como eu falei para vocês, o horizonte é cada vez mais sombrio. Não temos uma perspectiva de mudança radical desse cenário. Agora, se eu desanimar, filho, é cova. É o sepultamento da minha vida, da minha história. Eu preciso fazer por onde mudar esse cenário. Não posso ficar dependendo de inputs externos. Humor é importante? Se você não é automotivado, se você olha para todas essas situações sombrias que estão acontecendo, vai mexer com o teu estado psicológico, não vai? O teu nível de irritabilidade vai elevar, assim, drasticamente, não é verdade, Ezequiel? Então, assim, o humor é a capacidade de você gerenciar as suas próprias emoções. Né? Tá difícil, tá complicado, a vida parece que conspira contra mim, as oportunidades, elas não se revelam mais na minha frente, tudo que aparece já vem com uma grande probabilidade carregada de dar errado. Isso vai mexer no meu humor, nas minhas relações interpessoais. Eu passo a ser uma pessoa mais azeda. Às vezes não sou assim, mas a circunstância me leva a ficar assim. Então isso é muito complicado. E produzir e disseminar conhecimento. Processo ininterrupto, não tem jeito. Né? O conhecimento de hoje está obsoleto amanhã. É igual tecnologia. Tecnologia num nível de aceleração muito maior do que esse. Eu preciso me compromissar com ganho diário de conhecimento. O que eu sabia ontem, hoje, talvez não seja mais aplicável. E o mercado está no nível de exigência tamanho que eu preciso me atualizar. Eu preciso sempre me mostrar algo que seja inovador. Eu preciso chamar a atenção do mercado através das minhas competências. E não é só adquirir, é disseminar. Porque, mais uma vez, foi o que o Marcelo falou, não adianta saber, tem que mostrar que sabe. Não tem jeito. E mostrar que sabe vai da outra competência que a gente falou. Precisa ter comunicação, precisa ter compromisso com o meu marketing pessoal. Né? Não adianta montar um excelente acervo de competências, é igual nas empresas. Você faz um excelente trabalho, mas não mostra. Ninguém fica sabendo, então o teu trabalho não ganha visibilidade. Não ganha visibilidade, não vai ganhar os louros e as recompensas que você esperava e justamente fez por merecer. Relacionamento interpessoal é importante? Mônica? Sim ou não?
Sim, né? Inclusive você vai dar uma palestra aqui, não vai demorar muito, sobre relacionamento interpessoal. Ou seja, obviamente que sim, não dá para adotar, por mais introspectivo que eu seja, e não tem problema nenhum você ser introspectivo, você adotar o comportamento de ficar à margem da sociedade. É preciso interagir, é preciso cultivar, é preciso se predispor à interação. Não tem jeito, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso me mostrar para o mercado, eu preciso dizer quem eu sou, o que eu posso oferecer, né? E nessa relação de mão dupla, eu vou o quê? Descortinando, fazendo novas amizades que num determinado momento elas podem me favorecer. Criatividade. Criatividade, eu não estou falando de jogo de marketing, não. Eu estou dizendo o seguinte, hoje, para você fazer diferente, que é o que a empresa espera dos profissionais, você precisa pensar de maneira inovadora. Você precisa pensar com visão estratégica. Você precisa pensar o que a massa não está conseguindo enxergar. Enquanto todo mundo está com foco nas atribuições operacionais, você está pensando em como fazer diferente. Em como oferecer um serviço, um produto, uma ideia que vá gerar algo valorado, né? Valoroso, melhor dizendo, aos olhos do cliente. É o cliente que tem que perceber. Essa é a contribuição contundente que você tem para oferecer para a tua organização. Tem que ser criativo, tem que ser inovador. Mas você só consegue ser criativo e inovador com conhecimento. Você precisa ter um portfólio de competências que te dê lastro para isso. Capacidade de sonhar, né? Não é devaneio, né? Mas eu preciso sonhar, eu preciso continuar mantendo as minhas aspirações pessoais vivas. Não dá para entrar naquela seara, naquela ambiência, naquele mar de desmotivação que leva ao quadro depressivo. Eu preciso me permitir, né? Me permitir sonhar. E sonhar com capacidade de concretude. O que é isso? Poxa, eu estou sonhando, eu quero construir um patrimônio X, eu quero conquistar um emprego tal, eu quero montar uma família assim. Ok, filho, faça por onde? Né? Não coloca toda a tua esperança em Deus, porque Deus não faz por você, Ele faz com você. Isso pressupõe que você tem que fazer a tua parte. Entendem o que eu falo? Então é nesse aspecto, né? É sonhar, mas sonhar com senso de realidade. Né? Sonhar com compromisso pessoal de execução, de realmente fazer aquilo acontecer. Porque senão as coisas vão continuar no estágio de estagnação. Negociação é importante? Obviamente que sim. Né? Você precisa de persuasão, você precisa de base técnica para poder negociar, para construção de acordos mutuamente vantajosos. E essa é uma competência assim, fantástica que imperativamente você precisa desenvolver. Gestão e coordenação de equipes. Liderar é uma coisa. Agora, você fazer gestão e coordenação de equipes é você usar da tua liderança para que o resultado possa ser produzido. Porque senão você pode ser um líder, mas um amigão da rapaziada. Só que a empresa não quer que você seja só o amigão da rapaziada. Você tem que ser o amigão, aquele que tem um relacionamento límpido, amistoso com as pessoas, mas, sobretudo, que você consiga imbuir as pessoas nas atividades, nas metas, para que elas possam ser executadas. Os resultados precisam ser entregues. Aí você precisa ser gestor e líder ao mesmo tempo. Fazer da tua capacidade de liderança, de ressonância, de fazer com que as pessoas te sigam voluntariamente e seja gestor, transformando isso em resultados práticos, resultados concretos. Mais uma vez, criatividade, redundante. Planejamento e controle, eu vejo que falta muito planejamento, né? Ou seja, estudo pormenorizado das suas ações. Né? O que é o planejamento estratégico? É o curso das ações. Você sai daqui e quer chegar lá. Esse ínterim é o planejamento. Né? Só que para planejar você precisa ter controle, você precisa avaliar desempenho. Se você não tem isso, qualquer caminho é válido, mas não vai te levar a resultado nenhum. Então precisa planejar, precisa ter controle, precisa ter senso de organização. Energia e vigor. Sem isso, sem entusiasmo, você não vai ter o impulso necessário para poder envidar todos esses esforços e empreender todas essas ações para se tornar um profissional diferenciado. Aquele que não desanima, aquele que tem alta capacidade de resiliência, aquele que mesmo quando as vicissitudes da vida se apresentam para poder realmente te prostrar, você diz para a vida assim, pode bater que eu vou superar. É difícil, não é verdade? Falar é fácil, mas não tem jeito. Eu preciso olhar para mim e verificar o que está faltando de competência emocional. No técnico eu estou muito bem preparado, mas no emocional eu estou frágil. Eu preciso acreditar mais em mim mesmo. Intraempreendedorismo, isso é importante? Para quem trabalha no ambiente corporativo, isso é importantíssimo. Por quê? Porque as empresas não querem mais te ver como funcionário, e sim como dono.
Você precisa ter dor de dono, né? Você precisa ter aquele senso de justiça pessoal na aplicação dos recursos corporativos. Não dá para ser perdulário. É aquele que gasta de maneira aleatória, de maneira irresponsável, porque é a empresa que está pagando. Não, a empresa paga, mas amanhã ou depois ela pode precisar ceifar o teu posto de trabalho pela tua irresponsabilidade no emprego de recursos. Isso aqui é ter dor de dono, é ter diligência na aplicação dos recursos corporativos. É você se apresentar de fato como um sócio da organização, mesmo não sendo. Capacidade de comunicação com os públicos internos, né, externos, a própria liderança. Vocês concordam que às vezes nós negociamos, nós interagimos com fornecedores, com os clientes internos, né? Às vezes teu trabalho, para poder evoluir, você precisa interagir com aquele espírito desprovido de luz que se apresenta na tua frente, que é dificultar o teu trabalho. Não tem jeito. Mas aí você precisa de todo o traquejo, todo jogo de cintura. Por quê? Se isso não acontecer, ele não facilita o teu trabalho. Não facilitando o teu trabalho não evolui. E líderes. Isso é muito claro, muito comum, né? Pelo menos nas empresas que eu trabalhei. É aquele líder, na verdade, que é um grande chefe, mas pelo fato dele ter a carteira da liderança outorgada pela companhia, ele acha que pode tudo, inclusive atrapalhar o teu trabalho. Ou seja, você vai precisar de toda uma maleabilidade, um traquejo, uma flexibilidade para poder liderar o teu líder. Né? Fazer com que ele não te entenda como um adversário, e sim como um colaborador que quer fazer o resultado acontecer. É difícil. Né? Você pega aquele cara, às vezes é o dono da empresa, né? É aquele cara que não teve estudo, não tem uma escolarização, que às vezes o leve a entender aquilo que você está falando, e você precisa, inclusive, adequar o teu linguajar para que, quando você for proferir alguma palavra, não soe ofensivo aos ouvidos dele, para que ele não implique com você e acabe infernizando a tua trajetória no teu dia a dia. Saber escutar é importante? Sim ou não? Tem que saber escutar, não é verdade? Ou seja, mas esse é um dos grandes problemas do ser humano. Exatamente, né, Marcelo? Ou seja, exatamente falar menos e escutar mais. Mas a gente gosta de falar e falar demais. Né? Fala o que não deve, fala de maneira inapropriada, fala no timing errado. Ou seja, você precisa ter esse feeling. Né? Aí vem muito com a questão da maturidade, da senioridade. Né? Ou seja, você vê aquela volúpia não estou generalizando, uma certa massa de jovens de querer falar tudo o que quer no momento que não deveria. Quando você pega um profissional mais sênior, ele já calibra, né, aquela colocação, ele sabe o momento de fazer a colocação, de realmente desacelerar, de colocar o pé no freio. Como é que é? O maduro, ele sabe escutar ou é surdo. Pode acontecer, né? Fui pego aí por uma vicissitude da vida. Atualização contínua, ela tem que acontecer? Sim, na verdade, não pode parar. Começou o MBA e faz outro. Na verdade, vem uma especialização, eu olhei assim, opa, em negociação eu não sou tão bom, vou desenvolver. É o que o mercado está pedindo versus o que eu tenho para poder apresentar. Se tem algum gap, é aí que eu tenho que atacar. Não posso parar de estudar, é o estágio progressivo da obsolescência, não tem jeito. Eu preciso me imbuir e estar comprometido com isso. Eu preciso olhar esse cenário aqui que a gente está conversando de uma maneira bem crítica e cuidadosa. Saber o seguinte, poxa, se eu não me preparar, eu vou ficar à margem. Eu vou ser vítima do que está acontecendo. E eu não quero ser vítima, eu não posso ser vítima, eu tenho que ser protagonista da minha história. Eu não posso deixar que governo nenhum, ações que não estão sob meu gerenciamento, elas tenham um impacto maior do que aquilo que eu possa fazer por mim mesmo. Então eu preciso reagir. Preciso ter foco. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizer o seguinte, não, eu sou multifocal. É estranho isso, né? À medida que você tem vários focos, você não tem foco nenhum, né? Eu vejo muitas pessoas abarcar muitas atividades para fazer. Qual é a capacidade de entrega? Zero. É igual aquelas pessoas que começam a ler um livro, nunca vai até o fim, mas tem uma biblioteca em casa. Não consegue ler um livro por ano. Ou seja, não tem compromisso, não tem interesse, não tem disciplina, não tem foco. Conhecimento intrapessoal e interpessoal. Isso aqui é importante, que é a maneira que, mais uma vez, assim como o humor, você gerencia as tuas emoções. Gerenciando as tuas emoções, você vai ser mais ponderado no trato e na interação com o outro. Como eu falei, o momento certo de falar um oi, um obrigado, de puxar uma atenção, de realmente colocar um assunto um pouco mais delicado, você já vai ter essa sensibilidade muito mais apurada. Por quê? Você conhece as tuas emoções. Você precisa ter coerência, né?
discurso e ação muito bem alinhado. O que eu vejo em muitas lideranças e muitas pessoas é prometer, verbalizar aquilo que não tem condição de cumprir. E, obviamente, por não ter condição, isso não vai se materializar, né? Ou seja, não tem coerência. Fala uma coisa e faz outra. O ser humano é volátil, é volúvel, muda de opinião muito facilmente de acordo com as suas próprias conveniências. Proatividade, atitude de antecipação. Um comportamento muito comum nas pessoas hoje no mercado é a reatividade, ou seja, eu somente tomo a iniciativa baseada em inputs que eu recebo. O mercado não quer isso. O mercado quer que você analise com visão estratégica, identifique o problema potencial que vai acontecer no futuro próximo e já tome as ações hoje. Você, não é a tua liderança que precisa dizer para você. Você precisa se antecipar. A tua visão de Thundercat tem que ser realmente além do alcance. Identificar o potencial do problema, identificar o potencial de ruído e já hoje desenvolver as ações necessárias para erradicar esse problema que vem se apresentando. Isso é proatividade. Eu vi uma menina numa sala de aula e ela falou assim, professor, você está falando isso de proatividade? Eu fui demitida por ser proativa. Eu falei, pô, estranho, né? Porque é o seguinte, eu peguei... Aí ela vem contar todo o enredo. Eu trabalhava lá na minha empresa e eu queria ajudar, eu queria crescer, eu queria inovar, tudo isso que você está falando, hein, visão estratégica. Mas o meu chefe, ele se incomodava pelo fato de eu estudar, de eu fazer lá meu MBA. Eu queria fazer meu curso de inglês, ele achava ruim. Eu queria dar velocidade nas entregas das minhas atribuições. Ele falava para eu colocar o pé no freio. Pô, eu ficava inquieta, porque fui proativa e acabei sendo penalizada, sendo demitida, porque eu estava me antecipando demais. Ou seja, às vezes, a própria liderança te leva a esse tipo de comportamento, que para ela não é bom. E para o mercado, menos ainda. O mercado quer e exige que você seja proativo, que desenvolva soluções até então inimagináveis, que você se antecipe ao problema. Mas, infelizmente, em algumas organizações, a gente ainda se depara não com líderes, mas com chefes com esse tipo de postura. Quando você é funcionário, começa a se destacar, também começa a se colocar como objeto de ataque, de alguém que realmente vai ser cerceado, que vai ser perseguido, quiçá fritado. Capacidade analítica, isso é importante, analisar. Quando eu falo analisar, é com riqueza de detalhes, né? O que se vê muitas vezes aí é apresentar soluções para se tomar decisão, mas de maneira artificial. Você não entrou nos meandros da situação, você não analisou com meticulosidade o assunto. Então, é muito fácil você submeter uma decisão ao erro, por quê? Por falta de análise. Você precisa ter essa capacidade analítica. Como eu falei, visão de dono, né? Visão de onde se quer chegar e como é que você pode, de fato, contribuir, né? Zelando pela boa preservação e aplicação dos recursos da companhia. Capacidade de execução. Tem que planejar? Tem que organizar? Obviamente que sim. Mas se eu não tenho a execução na minha veia forte, ou seja, colocar todo o plano estratégico que foi devidamente delineado e concebido, na prática, não acontece. Não adianta ser criativo e inovador se não consegue transformar isso numa solução e numa solução perceptível de valor aos olhos do cliente. Tem que tangibilizar, não tem jeito. E a integridade, né? A seriedade, como você conduz o seu trabalho, os teus relacionamentos, isso vai formatando em você uma imagem de alguém que é confiável. E confiança hoje é o principal instrumento de blindagem da tua imagem profissional, né? Você não precisa ser rico, você não precisa ser poderoso, mas se você tem integridade e você tem credibilidade naquilo que fala e faz, tem coerência, né, nas tuas palavras, nas tuas ações, você já começa a se destacar pelo teu posicionamento. Aí, já me resguardando de todas as competências, muito mais de cunho comportamental do que técnico, porque técnico eu preciso ser sumidade na minha área de atuação. Agora, o comportamental é que está alijando muitas pessoas do mercado de trabalho. Por quê? Porque eu não consigo perceber tudo isso que a gente começou a conversar agora. Eu vou passar com vocês aqui algumas perguntas que são frequentes, né? Ou seja, me capacitei, fiz leitura de cenário, a oportunidade se apresentou à minha frente. Então, invariavelmente, eu vou passar por uma dinâmica de entrevista de emprego e preciso estar preparado. Então, eu vou passar aqui para vocês somente algumas perguntas que comumente são feitas no mercado e que você, em algum momento, vai se deparar. Por exemplo, por que você foi demitido?
Quando te perguntam isso, o que você responderia? Ah, fui. Né? Você pergunta assim, pô, eu fui. O que o empregador ele quer descobrir? Se você foi o problema, né? Se você teve baixa performance ou se você, de fato, foi vítima de um problema conjuntural. Você viu uma Vale que demitiu aí muitas pessoas há pouco tempo, ou seja, precisava enxugar o quadro. Você viu o Comitê Rio 2016, que era um projeto e ia acabar, tinha início, meio e fim. Então você sabia que um contingente de pessoas, num determinado momento, iam ser demitidas. Isso aí, o empregador, o teu potencial empregador, ele já enxerga de uma forma. A outra coisa é ele descobrir, né, através das tuas palavras flácidas, se você foi demitido por baixo desempenho, baixa performance. Então, muito cuidado com essas perguntas capciosas. Como é que você consegue ter tempo para fazer entrevista durante o expediente? É estranho, né? Você quer sair, está mal no emprego, o clima organizacional é azedo, né? O teu chefe não contribui em nada para o teu crescimento, você não tem motivação nenhuma para poder levantar e dar o teu melhor, dar o teu algo mais. E quando a entrevista surge, você também não pode simplesmente, eu não posso sair do meu trabalho, mas você precisa explicar isso. O que ele quer saber com isso? Quer saber se você tem lealdade suficiente e vai ficar usando o tempo na nova empresa para fazer entrevista. Melhor resposta, estou utilizando meu banco de horas ou estou de férias, enfim, você não precisa entrar muito nos meandros, no detalhamento da resposta. Não pode dizer, meu chefe está de férias, eu estou aproveitando o tempinho e dando a minha escapulida. Não, chega a ser ingênuo esse tipo de resposta, não é verdade? Aqui. Acontece demais, ó. Aqui o nosso trabalho é intenso. Como é que você lida com pressão? Hã? Pois eu não gosto de pressão. Se pisar no meu calho, eu xingo a mãe. Não é por aí, né? Ou seja, você precisa entender que está dentro de um processo seletivo e nem sempre aquilo que você pensa deve ser verbalizado. Então, assim, pressão é algo inerente ao mundo corporativo. Então você precisa estar preparado. Como é que você responde? Com bastante equilíbrio e inteligência emocional, né? Ou seja, com bastante senioridade. O problema se apresenta, você não se exaspera. Aqui, olha a importância. Qual a visão sobre o mercado e as perspectivas? Aqui o empregador quer saber se você é uma pessoa antenada, se você tem boa leitura, se você tem, sobretudo, interesse na tua alavancagem cultural, né? Como é que você vai saber se o mercado está bom ou ruim se você não lê e não procura se inteirar? Veja a importância de você estar participando de uma palestra dessa. Veja a importância de você, ao invés de assistir a Lei do Amor, estar aqui. Veja a importância de você ler um Valor Econômico, né? Ou seja, revistas densas em conteúdo que no momento onde você for sabatinado, você vai ter capacidade de resposta fácil. E isso aqui, respondendo bem, você consegue ganhar pontos dentro de um processo seletivo. E mais, quando você fala de processo seletivo, cada vez mais rara a oportunidade de participação, não perca a oportunidade. Quando surgir, você precisa estar muito bem preparado, porque você não sabe quando é que vai ser chamado para outra entrevista. Então, assim, não pode facilitar. Se você for contratado e no dia seguinte perceber que seu bilhete da loteria foi sorteado, você continua trabalhando conosco? Pô, eu cansei de ouvir isso. Repete aí, por favor. Pois é. Vou fazer o que lá, né? Aí, vejam, a pessoa se esquece que está no processo seletivo e fala exatamente isso. Que não vai ganhar na loteria, que a telelistas com dívida está lá desse tamanho, não, mas ele já começa a conceber aquele mundo de Alice no País das Maravilhas e se desconecta da realidade. Ele acha que realmente ganhou o bilhete da loteria. Aí começa a falar o que brota no coração e esquece a racionalidade. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de resposta. Como você lidaria com um cliente bravo, hein, Mônica? Essas perguntas eu nunca tive. Estou esperando você chegar em algumas que são muito comuns. Não vai dar. Assim, eu tenho um acervo de. Eu gostaria de tomar cuidado porque existe um sindicato. Quem mais? Não, ficar sem falar não dá. Acalmar o cliente, tentar entender quais são os motivos por que ele está bravo. Ele pode ter razão. Deixa ele desabafar, falar bastante. Não parta nunca para o confronto, né? Qual é a competência essencial e fundamental
para você ouvir muito, né? Vai ter que usar muita habilidade não, a tua inteligência emocional, né? Se você nunca engoliu sapo, tu vai sair dali daquele tamanho. Mas vai ser necessário. Se exasperar, partir para o confronto, para o embate com o cliente, é a pior das soluções. Não é nem solução. É o pior dos caminhos a ser considerados. Né? Pois é, também, né? Ou não perder uma grande carteira, não é verdade? O que te motiva para levantar todo dia? Aí você, no automático do teu coração, fala assim, eu preciso pagar minhas contas. É pouco. Ninguém precisa ouvir isso, não é verdade? Numa entrevista, você precisa... Não é ser dissimulado, não estou dizendo isso. Mas você não precisa, de fato, deixar o teu coração verbalizar. Quem tem que falar é você. Não, o principal motivador é realmente os desafios que eu tenho, que me levam ao aprendizado, que me dão robustez profissional. É algo que eu consigo perceber o meu crescimento intelectual, independente de crescimento via ascensão de cargo. Enfim, eu não preciso, eu tenho que ser racional, contundente e persuasivo. E não posso deixar o coração falar muito nessas horas. Por que deveríamos contratar você e não um dos outros candidatos? É capital essa, não é verdade? Tem gente que entra numa de elogiar demasiadamente os candidatos. Não, você não precisa depreciar. Mas... Essa aqui? Essa aqui é muito engraçada. Como eu falei para vocês, é muito comum. Isso aqui é o principal momento de venda seu. É aqui que tu vai dizer o seguinte: por que você é melhor que os outros? Qual é a tua competência essencial? O que você tem que os outros não têm? Hã? Não é verdade? Ou seja, se eu não tenho diferencial, eu vou dar respostas que a massa está dando. Logo, eu não consigo me destacar. Aqui eu preciso, de fato, dizer, olha, com bastante propriedade. Não é que eu seja melhor, mas eu tenho bastante propriedade e tranquilidade para dizer para você que eu vou conseguir conquistar os resultados esperados pela organização, porque eu tenho essa competência, a minha trajetória está pautada nessa realização e ponto. Você precisa dar exemplos concretos, contundentes daquilo que de fato você pode fazer. É a hora de se comercializar. Não dá para vir com aquele discurso muito político. Nessa hora, veja bem, você não vai depreciar, você não vai desmerecer o teu competidor, mas aqui você precisa fazer diferença, porque aqui você pode ser eliminado sumariamente do processo. E como eu falei para você, está difícil conseguir uma entrevista hoje, não tá? Sim ou não? Não é verdade? Ou seja, então eu não posso deixar passar essas oportunidades por falhas de argumentação, por falhas de preparo. Claro que tem candidatos que eles são preparados para o comportamento teatral em entrevista. Mas isso não deixa de ser positivo, porque ali é o momento-chave que vai definir a tua contratação. Então você precisa se dotar dos conhecimentos e o preparo necessário para conseguir ter uma boa performance. Mas a senhora responderia isso para o entrevistador? Por que não? Tá certo. Tem algumas perguntas que eles fazem, que é muito comum. Cite pelo menos uma qualidade e um defeito. Essa também é verdade. Porque qualidade, assim, é difícil. Ninguém conta a derrota, não é verdade? Agora, vitória, filho, né? É igual você pegar currículo, é de uma ingenuidade sem igual. Você externar no currículo aquilo que você não consegue, na prática, provar. Se você for submetido a algum experimento, eu tenho proficiência na língua inglesa. Não falam the books on the table, filho. Então cala a boca. Não dá para colocar ali. Não, e outra, nada que for básico, coloque em currículo. Que se é básico, tu tem que saber mesmo. Não precisa botar ali que realmente você tem notoriedade naquele tipo de proficiência. Não, esquece. À medida que você evolui, ganha outros estágios, intermediário, avançado, aí sim já vale a pena. Por quê? Porque se você for submetido, porque não é o diploma que vai falar para você, completei o MBA tal, o MBA de finanças, ok, faz um estudo de viabilidade, não sei. Faz uma conta de matemática financeira, não sei. Bom, então, de que serviu o currículo? Né? O currículo não, a chancela, o diploma numa instituição fora? Nada. Porque, de fato, você não consegue tangibilizar na prática tudo aquilo que você aprendeu. Às vezes, assim, fica aqui o ensinamento, o que eu percebo muito, né, como docente. Tem aluno que faz um curso extenso, estuda 15, 18 meses,
e não consegue perceber diferença nele mesmo ao sair do curso. A culpa é da instituição, sim ou não? A culpa é dele, não é verdade? Porque quando você assume um compromisso, ele tem que ser no sentido literal da palavra, é frequentar as aulas, ter o estudo complementar e acompanhar todo o plano de aulas que for, de fato, externado pelo professor nos encontros. Você precisa se imbuir, se embriagar, se embebedar daquele conhecimento que é transmitido. Se você levar só para ter o diploma, você vai até ter o diploma, você vai até ter boas notas. Mas e aí, para mercado? O mercado, gente, tem requinte de crueldade. Não vale só o diploma. Você tem que saber valer, fazer aquelas competências inerentes ao diploma. Pergunta que você deve fazer antes de aceitar o novo emprego. Aí passou no processo seletivo. Por que eu estou deixando o meu emprego atual? Tem gente que deixa o emprego dizendo o seguinte: acabou, não aguento mais esse chefe retrógrado que nunca me deu oportunidade, é extremamente parcial, não é justo. Gente, no mercado corporativo, é trocar de problema. Né? Pode ser que você dê uma sorte de pegar um líder que de fato faça diferença na tua vida, no teu crescimento. Mas não se iludam com isso. Então pondere bem todos os teus motivadores, tudo que oferece no pacote remuneratório para saber se de fato vale a pena. Os valores da nova empresa estão alinhados com os meus? É o tipo de pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Ou seja, poxa, eu vou ganhar mais, mas a empresa tem comportamentos antiéticos assim grotescos. Vale a pena? Isso em algum momento não vai te confrontar? Não vai te ferir? Vale a pena você realmente ficar numa organização que te paga mais, porém está deturpando os teus valores? Então isso tem que ser levado em consideração na análise. Qual é a fama da empresa junto aos seus funcionários? Você vai participar do processo seletivo, você já começa a ouvir as pessoas se desentendendo muito facilmente. No primeiro dia de trabalho, senta aquele grupinho corvo que realmente quer te contaminar com informações para realmente sugar teu estado motivacional logo no primeiro dia e vai lá, fala mal da empresa torta e à direita. Ou seja, é o tipo da sinalização que você poderia ter previsto antes de tomar a decisão do movimento profissional. A outra coisa, a nova função vai agregar novas competências para a minha carreira? Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, às vezes você sai de coordenação numa determinada empresa e volta a ser analista na outra. Você está fazendo um movimento de downgrade, mas de repente na outra empresa você vai ser um analista com mais autonomia, você vai ser um analista que vai ter atribuições que vão ser mais contributivas, né, para o teu crescimento pessoal, profissional, para o teu currículo. Então vale a pena esse movimento de downgrade. E qual o perfil do meu potencial chefe? Isso aqui é importante. Já participei de um processo seletivo, né, que eu não vou dizer cobaia, mas a pessoa que antecedeu o chefão lá de me entrevistar falava o seguinte: você aguenta a pressão? Aí eu respondia classicamente. Ele: não, mas quando eu falo pressão é agressão verbal frontal. Eu falei: não, aí é desrespeito, não é pressão. Né? Ou seja, à medida que as pessoas, a tua liderança se relaciona com você, não de forma mal educada, que aí pode ser a essência dela, mas de maneira desrespeitosa, te xingando, né? Utilizando palavras de baixo calão, aí não, aí você tem que começar a entender o seguinte: poxa, vale a pena? Por mais que a remuneração seja atrativa, eu não vou ter estômago para me submeter a isso, porque a colisão de valores é muito grande. A localização poderá me afetar de maneira negativa? Né? Tu mora no centro da cidade, vai trabalhar lá em Seropédica. Entendeu? Isso vai influenciar na tua qualidade de vida, não tem jeito. De Sepitiba para o Flamengo. 3 horas para cá e para lá. No mínimo, com a Brasil boa. Então, assim, muito cuidado. Isso tem que ser levado. Essa logística pessoal tem que ser ponderada, porque às vezes você vai te levar a um nível de esgotamento mental e físico que você não vai suportar. Tem que ser levado em consideração. Como é que o meu novo emprego afetará a minha vida pessoal? Ou seja, poxa, se eu sou um profissional que prezo pela qualidade de vida em a empresa que é um workaholic, já é um indicativo de que a minha estadia nessa companhia vai ser curta, concorda? Por quê? Porque o meu objetivo de vida não é, às vezes, ganhar muito, não é ter jornadas muito extensas. Não, eu quero fazer o meu dentro do meu horário e entregar aquilo que me for demandado. Não quero ficar aqui fazendo hora ou então fazendo média com chefia só
Só para realmente mostrar que eu estou ali compromissado, porque isso para mim não é senso de compromisso. Então você tem que entender, a empresa quer um workaholic, uma pessoa exclusivamente dedicada, ou ela quer o resultado fruto da minha entrega. Isso vai afetar na tua vida pessoal. E o que me motiva a deixar a empresa atual? Aí é realmente você fazer uma reflexão bastante densa do que a empresa vem te oferecendo, os malefícios que ela vem te causando, a falta de perspectiva e de progressão que você tanto espera, você tanto faz por onde, mas ela não consegue enxergar. Isso tem que ser devidamente balizado. Perguntas? Só um comentário. Faz aqui que tá gravando. Nessa transição no caso, quando se pede, nos dois casos, quando se pede demissão ou se é demitido, nessa transição para uma empresa nova, na minha opinião, nunca, jamais fecha as portas. Verdade. Porque o mundo dá voltas, uma hora a gente pode retornar para essa empresa, ou a gente está em outra empresa e aquele nosso chefe que a gente saiu pode vir a ser o nosso chefe numa empresa atual. Então, eu acho que é um ponto importante isso. Nunca fecha as portas. O que a Mônica está comentando é de extrema relevância e pertinência, né? Que às vezes você, num afã de libertação, quando eu falo assim, você está tão injuriado na empresa atual, você arruma um outro, você agora quero nem saber, filho, vou embora mesmo. Ou seja, você fecha a porta, que ela falou. Deixa a porta sempre meio aberta. Você não sabe o dia de amanhã. A vida é uma roda gigante. Agradece por tudo que aprendeu, você tem pela vontade oportunidade. De cuspir na cara dele, mas exatamente, agradece. Foi muito bom ter trabalhado aqui, mas infelizmente... Você fala para ele, olha, obrigado, porque eu aprendi muito com você a respeito do que não fazer. Então você me deu uma lição que eu não recebo nos bancos acadêmicos. Então, de qualquer forma, de fato, é ter essa atitude polida mesmo e sair, sobretudo, com elegância. Mais perguntas? Podem perguntar, não tem problema nenhum, não paga. Só um instantinho, por favor, que está gravando. Seria, na verdade, uma observação. Lá atrás, quando se falou de liderança, de líder, o verdadeiro líder, ele gera novos líderes, né? E fica fácil a convivência da equipe, da relação interpessoal, porque ele gera nele e nas outras pessoas a confiança de que ele acredita nas pessoas, desenvolve, né, novas competências naquelas pessoas e crê que aquela pessoa pode ser um líder também, né, uma pessoa que pode multiplicar aquilo que ele tem como dado como ensinamento naquele momento. Então, foi lá atrás, né? Eu deixei passar um pouquinho, mas essa observação acho que é válida, que um líder, um verdadeiro líder, gera líderes, né? Gera outras pessoas. Sem sombra de dúvidas, né? Você vê muitos líderes receosos de trabalhar com profissionais de alta performance, que eu quero dizer que são melhores, às vezes, tecnicamente do que ele. Mas você não pode ter medo, né, Bernardo? Por isso que o conhecimento ele tem que ser atualizado constantemente. Por quê? Para eu poder disseminar e não ficar vulnerável. Ok, transmiti hoje o conhecimento, estou sempre interagindo, mas eu estou sempre me reabastecendo de outras fontes, né? O meu conhecimento está sempre sendo fomentado, alimentado, então não tem porquê eu ter receio de guardar aquela informação, aquele conhecimento, ou de interagir com medo, às vezes, ou cerceando, bloqueando o desenvolvimento da minha equipe, achando que eles vão tomar a minha posição. Não, muito pelo contrário. Quem se prepara, quem se abastece de novos conhecimentos, consegue se manter sempre atualizado e competitivo. Muito bom o seu comentário. Mais perguntas? Mais colocações? Já te passo a palavra, Marcela. Passa ali para ela, por favor. Você chegou a comentar, né, que a gente deve se especializar na área que a gente sente a necessidade, no caso, no mercado. Sim. Mas quando essa área não é de encontro à nossa perspectiva, o que a gente gosta de verdade, o que você indicaria? Assim, pode parecer famigerado, mas é mais providencial do que nunca um teste vocacional. Sabe por quê? Não adianta você desenvolver carreira numa área que, por mais atraente financeiramente falando, ela não vai te proporcionar regozijo, né? Não vai te proporcionar satisfação. Você imagina você trabalhar numa área onde você sempre vai ganhar bem, porém sempre insatisfeita em toda a tua trajetória da tua carreira. Você vai trabalhar 30, 35 anos, né? De repente, com essa reforma da Previdência, até 90. Mas vale a pena isso?
Ah, eu ganho bem, mas está insatisfeito, não está feliz. Às vezes o principal motivador não pode ser o salário. Né? Ele tem que ser fonte inesgotável de reabastecimento, de crescimento. Né? Não estou crescendo às vezes na companhia, mas o que eu faço todo dia me preenche. Né? O meu trabalho passa a ser uma extensão da minha residência. Eu não vejo aquilo como um fardo, mas aquilo que me preenche, que me qualifica, que realmente me impulsiona a melhoria. Então, isso é que tem que ser avaliado. E o teste vocacional vai te ajudar a verificar qual é a tua melhor inclinação profissional, antes de tomar uma decisão equivocada. Mais perguntas? Marcelo ia falar, né? Onde está o microfone? Passa aí, por favor. O que eu pude perceber aí, nas entrelinhas aí da sua apresentação, né, é que a gente tem que ter foco e, principalmente, que eu acho, persistência. Né? Persistência eu acho que é uma coisa muito importante no mundo corporativo, né, para você seguir adiante com a ideia, com um plano de negócios, né? Enfim, eu acho que talvez, né, fica uma sugestão, merecesse um tópico ali, né, daquelas, né? A gente está preparado, assim, a gente é preparado muito para derrota, né? A vida é dura com a gente, né? A gente tem derrota todo dia, mas a gente tem que saber lidar com a derrota e persistir no caminho. A palavra persistência pode não ter aparecido aqui na palavra, mas ela está no contexto. Por exemplo, quando eu falo de foco, eu preciso ter persistência. Quando eu falo de energia, de entusiasmo, é persistir. Né? Quando eu falo de clarificação de metas, saber onde eu quero chegar, isso é persistir. Agora, qual o momento chave de eu perceber que a minha persistência está sendo transformada em insistência inócua? O que é insistência inócua? Não vai acontecer, tá insistindo por quê, filho? Tá na hora de ter essa capacidade de ponderação. Nem sempre você vai insistir com alguma coisa achando que pela tua persistência aquilo vai chegar a um resultado duradouro, porque não vai. Por isso que é importante fazer análise meticulosa, um acompanhamento periódico. Para saber o seguinte, opa, não dá. Todos os esforços já foram envidados para que o êxito fosse alcançado. Então, aqui não é o melhor caminho. Está na hora de fazer a correção de rota. Ou seja, não é insistir. A insistência burra pode te levar a decisões equivocadas. Mas a observação do ponto é essa, mas está inserido no contexto. Perguntas? Eu quero agradecer a presença de todos. Isso aqui é um jargão que eu levo e a mensagem motivacional. Por que a vida não tem replay? Porque eu quero dizer o seguinte, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje não, que talvez você não tenha oportunidade. Né? A vida te apresenta um monte de dificuldades. A vida realmente quer te fazer não sorrir, mas te prostrar, te levar ali para o chão. Né? Te levar para onde você não consiga vislumbrar nenhum caminho de solução, te levar para o abismo emocional, te levar para onde você não enxergue nenhuma perspectiva, te levar a se questionar a tua competência. Poxa, eu estou parado há tanto tempo. Quando surge um emprego, eu não consigo abraçar, eu não consigo dar consistência, eu não consigo voltar a produzir efetivamente como eu gostaria e tenho condição. Isso vai te levando a um estágio de deterioração emocional que você passa a não acreditar mais em si mesmo. Então aqui, aproveita todas as circunstâncias da vida, porque ela não tem replay. Né? Se você talvez deixar passar para amanhã, eu faço amanhã, o efeito da postergação, né? De empurrar com a barriga, né? De tentar prorrogar aquilo que é inadiável. Não, faz hoje. Acredita em você mesmo, você pode mudar a tua realidade, pode mudar a história da tua vida, pode realmente fazer melhor e dar um novo significado. Lembra que eu falei da ressignificância de vida? Ressignificância do trabalho? Exatamente isso, né? É crer em Deus e acreditar, ter fé em si mesmo, ser o grande empresário de si mesmo, para você poder conseguir fazer a diferença. Muito obrigado a todos.